No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o framework do Scrum para gerenciamento ágil de projetos e em que situações a gente pode se beneficiar de usar esse framework e em quais situações outras opções talvez sejam mais interessantes. Então não sai daí! E aí, tudo bom com você? Se você não me conhece, eu sou Giovana Bacarin, professora e mentora de profissionais, empresas e startups e autora do livro Empreenda com Menos, Crie Sua Empresa com Menos Recursos, Riscos e Incertezas. E hoje eu estou aqui para conversar com você sobre o framework do Scrum e da questão do gerenciamento ágil de projetos. Gi, é Scrum ou é Scrum? Tanto faz, tanto faz. Talvez você prefira a versão com o sotaque em inglês, talvez você prefira a versão aportuguesada. Scrum, tanto faz. O importante é que você conheça esse framework, saiba como ele funciona e em que situações você deveria usar. Mas antes da gente entrar no detalhe aqui de como ele funciona, eu queria falar de onde isso surgiu. A gente tem o desenvolvimento mais tradicional de projetos, que é o que a gente chama de desenvolvimento em cascata. Ele tem esse nome porque as etapas funcionam como uma cascata, descendo pedra a pedra, degrau a degrau. E são projetos que acontecem totalmente dentro da organização e dentro da equipe, do começo ao final. A gente tem uma ideia, faz um estudo, desenvolve um projeto, constrói isso em todas as etapas e só lá no final é que a gente entrega isso para o cliente ou usuário. Então, esse é o desenvolvimento em cascata. As empresas de software, no começo dos anos 2000, começaram a perceber que essa metodologia era um pouco problemática quando a gente tinha um nível de incerteza ou um número de variáveis meio grande, né? Um número grande de variáveis desconhecidas no projeto. E aí eles se reuniram. Inclusive, procure aí no Google Manifesto Ágil, que você vai encontrar um site criado por 20 profissionais da área de software, se não me engano foram 20, que se encontraram para criar o Manifesto Ágil, que deu origem a isso aqui e todo esse universo da agilidade que a gente usa tanto na inovação. E esses profissionais perceberam que deveria haver formas melhores da gente fazer isso. Então, eles falaram, a gente precisa de metodologias que ajude a gente a focar mais no cliente, no que ele precisa fazer, do que num projeto bem desenhado, na burocracia, na documentação e todas essas questões. Então, foi esse movimento de foco no cliente, de foco no usuário, que deu origem ao Scrum e a outras metodologias ágeis. Bom, eu falei que ia falar quando a gente deveria usar ou não. As metodologias tradicionais, esse desenvolvimento em cascata, ele pode ser muito útil, ele pode ser muito bom. Quando a gente tem um projeto onde todas as variáveis são conhecidas. Então vamos supor que você é a prefeitura de uma cidade e que você precisa desenhar um novo viaduto naquela cidade. Só que você faz viadutos desde sempre. É um tipo de projeto que você conhece. As variáveis são a chuva, o material, a cotação que a gente vai fazer, mas elas são conhecidas. Então, o desenvolvimento tradicional pode ser muito bom. E talvez você conheça o PMBOK, que é o grande manual de boas práticas para o desenvolvimento tradicional de projetos. Mas quando a gente tem uma série de variáveis que são desconhecidas, e isso acontece muito não só no universo do software, mas no universo da inovação, no universo em que a gente está querendo criar qualquer solução nova. Ou seja, tenho muitas variáveis desconhecidas, o Scrum pode ser uma boa alternativa para o meu projeto, porque ele permite que eu faça um processo que a gente chama de iterativo, ou seja, de construir a coisa em etapas, em ciclos, pegar feedback dos usuários, dos stakeholders, das partes interessadas, usar esse feedback para informar o meu projeto, mudar o que precisa ser mudado e dessa forma construir algo que seja mais responsivo, mais adaptável às mudanças ou a essas variáveis que eu não conhecia e que eu vou conhecendo durante
durante o projeto. Então ele foi muito utilizado, foi criado e muito utilizado no universo do software, mas hoje em dia ele é utilizado na maior variedade de empresas. Vamos explicar então como funciona esse framework. Detalhe, por que a gente chama isso de framework e não de metodologia? Porque esse passo a passo não é fixo. O framework é um esqueleto base que a gente pode encaixar em qualquer tipo de equipe. Por isso que eu falei, serve para o software, serve para a empresa de brinquedos, serve para uma empresa de tecnologia, tanto faz. Vamos falar primeiro da equipe. A gente tem algumas pessoas envolvidas aqui. A gente tem o chamado dono do produto, que seria aqui o papel do gerente de projetos. Mas o dono do produto ele é um pouco mais do que isso, porque ele é a pessoa que ele vai cuidar daquele produto, daquela solução, por todo o seu ciclo de vida. Então, às vezes, ele está interagindo com a equipe que está, uma equipe de desenvolvimento que está criando aquele produto aqui com o Scrum, mas ele está falando com a equipe de marketing, com a equipe de vendas, ele está entendendo de mercado e tudo mais. Então, o dono do produto é o grande guardião desse produto, tá? Dentro da organização. Depois a gente tem o Scrum Master, ou mestre Scrum. Quem é essa pessoa? Ele é o técnico do time. Sabe que nem futebol? Ele é o coach, o técnico, né? É o mestre Scrum. É a pessoa que precisa conhecer em profundidade esse framework, que vai ajudar a equipe a melhorar no seu autogerenciamento, que é uma coisa muito legal dentro do Scrum. A gente não quer um microgerenciamento das pessoas. A gente quer que a equipe aprenda a se autogerenciar. E ele também é a pessoa que é aquele líder servidor, que tem o papel de ajudar a eliminar os impedimentos ou problemas que podem aparecer no projeto, tá? No projeto, no decorrer do trabalho e tudo mais. Então esse é o Scrum Master. E a gente tem os desenvolvedores. Desenvolvedores é um termo amplo para qualquer pessoa da equipe que vá desenvolver o trabalho. Não é só desenvolvedor de software, tá? É qualquer pessoa que esteja ali criando esse trabalho. Pode ser um marceneiro, dependendo da empresa, pode ser um designer, dependendo da empresa, vai ter as mais diversas configurações. Às vezes, o Scrum Master também está tendo um papel duplo aqui. Depende da organização, a equipe pode ser mais enxuta. Vamos então falar das partes? Dentro do Scrum funciona mais ou menos assim. A gente tem uma ideia, certo? Essa ideia, se a gente trabalhou legal, ela surgiu de um processo de design thinking, de design sprint, de um trabalho para entender realmente aquele usuário, um processo de interação com o usuário, com foco na usabilidade, enfim. A gente tem a ideia do projeto que vai dar vazão a esse projeto. Essa ideia vai trazer para a gente o que a gente chama de histórias de usuários. O que são essas histórias dos usuários? São as descrições do que aquele projeto precisa ter. Pode ser também uma lista de especificações, pode ser uma lista de itens que aquele produto ou serviço precisa conter. A gente costuma trabalhar com histórias dos usuários porque elas contam para a gente como aquela pessoa vai utilizar. Então vamos supor que eu estou numa equipe trabalhando num projeto de criar uma nova ferramenta de e-mail. Uma história do usuário poderia ser: eu enquanto funcionário da empresa preciso enviar e-mails com arquivos pesados para os meus colegas, para compartilhar dados importantes. Então, eu não estou falando exatamente como vai ser aquela questão. Se a pessoa vai ter um botão, dois para fazer isso, se ela anexa, de onde vem. Você está vendo que eu não tenho detalhe, mas eu estou falando qual é o uso que a pessoa vai fazer da ferramenta. Tá? Então, isso são mais ou menos as histórias dos usuários. Ou, como eu falei, pode ser uma lista de requisitos, o que o time estiver trabalhando. Mas essas histórias dos usuários, elas dão origem ao que a gente chama de backlog do produto. Backlog do produto é a grande lista de necessidades que aquele projeto tem. O nosso dono do produto é o grande responsável e o grande guardião dessa lista. Ela basicamente é uma grande lista de itens que podem estar escritos como história de usuários ou o que quer que seja, mas que contém tudo, exatamente tudo que o nosso projeto vai ter que
conter. E a gente vai descobrir que ela vai poder mudar durante a execução do projeto. Esse backlog do produto vai dar origem a um backlog da sprint. Como que funciona o Scrum? A gente não vai trabalhar um projeto assim, olha, esse projeto tem 6 meses, aqui está a lista do que vocês precisam fazer, pega a lista aí, faz, a gente se encontra daqui 6 meses. Não, não é assim. Nós vamos trabalhar numa coisa que a gente chama de sprint, que são ciclos de 2 a 4 semanas. Quando quer 2, quanto quer 4? Não sei. A sua equipe vai decidir, vai definir de acordo com o projeto que é melhor. Então são ciclos de trabalho focado que vão ter de 2 a 4 semanas de duração e que vão ser o centro aqui do nosso trabalho. O que eu vou desenvolver nessas 2 a 4 semanas? A gente vai então ter uma reunião que chama planejamento da sprint, onde a gente vai fatiar um pedaço aqui do nosso grande backlog do produto, que é o que a gente vai chamar de backlog da sprint. Então a backlog da sprint, ela é uma fatia do nosso grande backlog que nós vamos conseguir executar no nosso período de 2 a 4 semanas. E funciona mais ou menos assim. A gente vai começar uma sprint, deu a largada, o planejamento da sprint é a primeira coisa que a gente faz. Então, nessas 4, vamos supor que é 4 semanas. Nessas 4 semanas, o primeiro dia, a gente vai fazer o planejamento da sprint. Então, a gente vai recortar aqui qual é o pedaço que nós vamos fazer, quem vai fazer o quê, como a gente vai distribuir, a gente vai combinar e planejar todo o nosso trabalho das 4 semanas. No dia seguinte, a gente começa, então, a executar o trabalho. Só que tem um detalhe. Todos os dias, no mesmo horário e no mesmo lugar, se a gente é um time presencial, geralmente é feito inclusive em pé, nós vamos fazer uma reunião diária, a famosa Daily Scrum. Essa reunião diária, ela tem 15 minutos e ela serve para cada integrante do time falar o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e se eu tenho algum problema. Só isso, tá? É para o time todo se manter sempre alinhado com o que está sendo executado por todo mundo. Então, o que eu fiz ontem, todo mundo sabe. Se eu tinha planejado e não consegui, tive algum problema, já estou comunicando, o meu Scrum Master talvez entre em ação para me ajudar a resolver isso, ou os meus colegas, né, quem quer que seja, e o que eu vou fazer hoje, né, que é o meu comprometimento com a equipe. E nós vamos fazer isso durante as nossas 4 semanas. Fizemos o trabalho? Executamos, a gente vai chegar lá no final das 4 semanas e no último dia nós vamos ter 2 reuniões finais. A primeira vai ser a revisão da sprint. Nessa revisão da sprint, nós vamos pegar o incremento. O que é esse incremento? É o resultado do nosso trabalho. A gente não fatiou um pedaço do backlog aqui para executar nessas 4 semanas. Essa fatia que a gente executou é o nosso incremento, ou seja, um pedaço do nosso projeto a gente fez, certo? Então nós vamos pegar esse incremento e nós vamos ter uma reunião chamada revisão da sprint, onde nós vamos apresentar o resultado do nosso trabalho para as partes interessadas. Pode ser que a gente traga cliente para ver, pode ser que sejam clientes internos, pode ser que sejam lideranças, pessoas de outros departamentos. A gente vai trazer para essa revisão da sprint. Depois da revisão da sprint, a gente tem uma última reunião, que é a retrospectiva da sprint. Aí o foco não é mais um incremento, não é mais o resultado do trabalho. O foco passa a ser a equipe. E aí nós vamos conversar sobre como a gente fez o que a gente se propôs a fazer. A gente conseguiu executar tudo que a gente tinha planejado? Se não, por quê? Que problemas a gente teve? Será que tem uma forma da gente não ter esses problemas na próxima rodada? O que a gente pode fazer para melhorar o nosso trabalho? E aqui está um dos grandes segredos do aumento da produtividade que o Scrum pode trazer para as nossas equipes. É exatamente esse autogerenciamento, essa auto-organização da equipe. Porque o dono do produto, ele só se envolve aqui na questão de ajudar a gente a entender esse backlog do produto, de ajudar a gente a clarear. Afinal, se eu tenho uma história do usuário, a hora que chega no momento de eu executar aquela tarefa, a hora que aquela tarefa entrou numa sprint, né, aqui no planejamento, talvez eu precise de alguns clareamentos para saber exatamente como eu vou fazer aquilo.
Então o dono do produto ele está sempre com a gente nisso, mas ele não é a pessoa que está dizendo para você como você vai fazer seu trabalho, se você vai usar caneta azul ou caneta vermelha. Não, isso é uma coisa que a equipe decide sozinha. E isso traz mais autonomia para essa equipe. Lembrando que a gente tem alguns valores fundamentais que a gente costuma trabalhar dentro do Scrum. E um deles é a transparência. Ou seja, a gente tem que ter uma transparência na comunicação de toda a nossa equipe, para que a gente possa o tempo todo inspecionar o que a gente está fazendo e quando a gente inspecionar, se a gente encontrar algum problema ou alguma mudança que precise acontecer, que a gente possa gerar as adaptações necessárias. É por isso que o Scrum, então, é um gerenciamento de projeto, uma ferramenta, né? um framework, para a gente gerenciar projetos de forma ágil, que é muito mais responsiva às mudanças. E por isso que ele é ideal para projetos onde eu não conheço todas as variáveis envolvidas. Inclusive, é importante falar que apesar do Scrum não ser por si só uma ferramenta de inovação, ele é muito útil para a gente trabalhar projetos inovadores, porque esses ciclos aqui, eles permitem que a gente foque no que precisa ser desenvolvido naquele momento e que a gente tenha essa responsividade às mudanças tão necessária nos processos de inovação. E se você deseja se aprofundar mais nesse assunto e até encontrar ajuda para implementar isso dentro da sua organização, dá uma olhada no meu site, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque eu tenho um treinamento específico de Scrum para lideranças, onde eu vou ensinar exatamente todo esse processo do gerenciamento de projetos ágeis, com todas as minúcias, todos os porquês e também com alguns exercícios e jogos bem interessantes para a gente experimentar na prática como isso funciona. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conhecimento, é só pegar o link do vídeo aqui embaixo e encaminhar para essa pessoa. Afinal, quanto mais conhecimento e mais ferramentas a gente tiver em mãos, melhor. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Eu aproveito para desejar sucesso nas suas empreitadas. Um beijo grande e até o próximo vídeo.